Meus irmãos, bom dia. Mais uma vez estamos aqui para estudarmos mais um pouco do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu peço a ajuda do nosso irmão Pedro, 2 Pedro 2,11, que fala da seguinte forma. Olha o que Pedro fala aqui. Vamos ouvir a admoestação de Pedro. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Pedro 2:11. O Espírito Emmanuel faz para a gente uma análise dessa pequena parábola do Evangelho de Jesus, começando mais ou menos assim. É lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir sentenças blasfematórias umas para com as outras. A leviandade domina-lhes as conversações, a mesquinhez corrompe-lhes as atividades nos mais diversos setores da vida. Então, gente, são todos os setores da vida, todos os segmentos sociais. Infelizmente, 2021, nós, conquanto ainda humanos, parece que cada vez ficamos mais humanos, em vez de nos espiritualizarmos mais, a gente se humaniza cada vez mais, sempre no mau sentido, ou seja, no sentido de evoluir, não crescer, não seguir para frente. E essa questão aí de proferir juízo blasfematório, isso virou moda, né? Fake news. Até parece que nosso Senhor Jesus Cristo, os apóstolos, aqueles homens daquela época, já tinham essa antevisão do que aconteceria no mundo nesse século terceiro milênio, né? Terceiro milênio da Terra, especialmente no campo da política, especialmente sobre o nosso país. Fake news, mentiras, blasfêmias. Então, comparem aí fake news com blasfêmias, com mentiras, notícias falsas, mentirosas, que prejudicam, que trazem ódio, que alimentam dissensão e separação das pessoas, não é isso mesmo? E Pedro ele fala dessa forma. Olha bem, se os anjos que são maiores em força e poder não pronunciam contra eles juízo blasfemo, por que nós nos damos esse direito? Por que eu me dou esse direito de, por não gostar de A, B, C ou D, com o pensamento de A, B, C ou D, eu deito falação sempre as piores possíveis contra as pessoas? Eu estou me referindo exatamente na política, que é o horror, é o caos que nós estamos vivendo. E isso, meus irmãos, precisa acabar. Quem teria direito de pronunciar juízo blasfematório nunca o fez. Por quê? Por causa da sua grandeza, por causa da sua evolução, por causa do patamar que atingiram. Aquele patamar de entender todas as dificuldades, todas as deficiências, todas as imperfeições de todo mundo. Lógico que nós não somos anjos, nem arcanjos, mas nós estamos caminhando para ser. Então, por que a gente, de imediato, já agora, ontem, a gente não para com esse grave defeito de falar dos outros, de espalhar fake news pela internet, pelas redes sociais, contra o político A, B, C ou D, né? A gente não gosta do político A, B, C ou D, ele nos irrita, mas a gente deita a falação sobre ele. E isso, meus irmãos, não é bom. A gente precisa ter muito cuidado sobre isso. Mesmo sendo verdade, os anjos e os arcanjos, que são maiores em poder e glória e força, nunca fizeram isso. O nosso Senhor Jesus Cristo também não pronunciou nenhum juízo blasfemo contra Maria Madalena, apanhada em adultério. Nós já falamos sobre isso aqui, né? O Cristo se viu diante daquele dilema terrível que lhe fora preparado pelos judeus para o levarem à perdição, para o crucificarem, para acelerar o que eles já tinham decidido, né? Jogaram na frente do Cristo aquela mulher apanhada naquilo que era um dos maiores pecados da época, apanhada em adultério, e sobre ela deitavam falação, e queriam que o Cristo fizesse o mesmo. Só que se o Cristo falasse contra ela,
ele estaria negando o amor que ele pregava. Se ele falasse, né, a favor dela, ele estava negando as leis de Moisés, que mandavam apedrejar. Era um dilema que só um anjo mesmo, como o Cristo de Deus, poderia sair num momento tão grave como aquele. E ele diz assim, ó, o Espírito Emmanuel falando agora: exceção feita aos sinceros cultivadores da luz religiosa, quase todos os homens se conservam à porta de situações ásperas, em que o esforço difamatório lhes envenena a vida. Olha, minha gente, lhes envenena a vida. O que isso quer dizer? Sempre que eu me perco o meu tempo, que eu gasto as minhas energias mentais, deitando falação, deitando blasfêmias, sendo maledicente, falando mal da vida, eu me enveneno. Todo o mal que eu gero, ele fica comigo primeiro. Por isso que o Espírito falou assim, ó, esforço difamatório que lhes envenena a vida. Estas pessoas, segundo aí o Espírito Emmanuel ainda, elas alimentam antipatias injustas para com os irmãos de atividade profissional, pelo próximo que lhes não aceita as ideias, pelos companheiros que se não afinam com seus princípios. Então, se eu, por exemplo, defendo a ideologia, mais uma vez eu falo, a ideologia é palavrão aqui, né? Para muitas pessoas, ideologia é palavrão, não sabem nem o que é isso. Mas então, por exemplo, se eu estou numa ideologia X, eu tenho que destruir o companheiro de jornada que está na ideologia Y. E é assim, é de cá para lá e de lá para cá. E eu não estou aqui para dar lição para ninguém, porque eu às vezes me pego assim também. Então eu tenho que fazer meu meia-culpa, tá? Porque eu também sou imperfeito. Esse tipo de imperfeição eu ainda trago comigo. Mas uma coisa eu posso garantir também para vocês, eu estou fazendo um esforço muito grande para mudar isso. Porque maledicência, blasfêmia contra as pessoas não é nada bom. Isso envenena primeiramente a mim. Imaginem vocês, se eu estou numa situação difícil na minha vida, precisando de uma orientação de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, dos espíritos protetores que trabalham junto a Deus, nessa faina direta de redenção coletiva de todos nós, como é que eu consigo manter um contato, uma linha de contato, um canal aberto com essas intuições superiores, sendo que as minhas energias aqui são direcionadas para o mal, né? Eu não gosto do político A, eu rebento com ele o tempo todo, mesmo sabendo que o que ele está fazendo é errado mesmo concordando. E daí? Eu estou envenenando primeiramente a mim. Sabe por quê, meu irmão? Porque o que ele está fazendo de errado, ele vai prestar contas não é a mim, ele vai prestar contas é a lei. A lei de Deus está aí e se aplica a todos nós indistintamente. Muitas das vezes, o falador de hoje, que tem aquela crítica mordaz, venenosa, ferina, coitado, a lei de Deus pode estar preparando para ele uma encarnação futura sem a língua, onde ele vai sofrer da afasia, não vai saber falar e vai ter que falar por sinais. Por quê? Porque uma língua que não serviu para divulgar o bem, divulgar o amor, divulgar a paz e a concórdia, melhor que esse espírito entre na vida novamente, reencarne novamente sem essa língua, para que não se perca, porque a alma dele é envenenada. Então, todos nós que blasfemamos o tempo todo contra os outros, nós somos pessoas, somos espíritos envenenados. É como se todo dia a gente bebesse um copo de veneno, certo? Querendo que o outro morra, mas na verdade quem vai morrer somos nós. Eu que vou morrer. Eu que estou me envenenando, tá? Tudo isso fica marcado em mim, tudo isso fica lá assim no meu perispírito, para que um dia numa encarnação com muito sofrimento eu venha expungir. Há quem diga, mas Deus é amor. Claro que Deus é amor, claro que Deus já me perdoou. Aliás, Deus já me perdoou até pelo que eu estiver falando aqui que for errado. Deus já me perdoou, mas Ele não me isenta de cumprir, de redimir, de reparar. Tanto que há no direito uma frase que diz assim: ninguém se exime de cumprir a lei alegando desconhecimento. Parece que a pessoa, o legislador, quando fez isso, ele estava ligado com o mais alto. Porque, de verdade, ninguém se exime. E na lei de Deus é a mesma coisa. Melhor ainda, com a única diferença que a lei de Deus não é de destruição.
ela é de recuperação, ela é de salvação, ela é de amor, ela é de perdão. Mas que Deus tem recursos pedagógicos para me ensinar a deixar de ser blasfemador, a deixar de ser divulgador do ódio e do mal, com certeza Deus tem, podem ter certeza disso. E continuando, o Espírito Emmanuel falou assim, e como a lei é de compensação e troca, essas pessoas que assim agem, que assim procedem, receberão dos colegas e dos vizinhos as mesmas vibrações destruidoras. Olha aí, gente, as mesmas vibrações destruidoras essas pessoas vão receber, porque é o que ele gera, é o que ele atrai. Sendo assim, como é que ele pode atrair o bem? Se eu preciso de uma intuição divina sobre algo de bom para a minha vida, como isso vai chegar até a mim? Como eu vou captar isso aí? Sendo que aqui dentro é só o mal que eu gero, é só coisa ruim, eu não vou ter condição de captar nada. Agora, o mal, em sentido contrário, vem para mim, com certeza. E às vezes assim, guerra silenciosa nesse sentido tem, por vezes, secular destruição. Entretanto, o homem jactancioso está sempre rodeado pela ação benéfica dos espíritos iluminados e generosos que, quanto mais revestidos de poder divino, mais se compadecem das fragilidades humanas, estendendo-lhes mãos acolhedoras para o caminho e jamais pronunciando juízos condenatórios diante do Senhor. O exemplo disso, meu irmão, foi Jesus e Madalena. Nenhum juízo condenatório, nem contra aqueles que o crucificaram por pensarem diferente deles, nem contra eles. Muito pelo contrário. Até a orelha daquele cara que foi cortada, Jesus pegou, que Pedro cortou, Jesus restaurou. Então, era o que eu tinha de falar com os senhores para hoje. Agradeço a Deus e a todos vocês pela paciência. E vamos observar no nosso dia a dia esse critério, não falar além do necessário. Que Jesus possa nos abençoar agora e sempre.